Tá bom, tô nos últimos. Tô tentando abrir aqui, tá lerdo, não sei o que tá acontecendo. Ah, então tá. Então a gente pode continuar. Então, olha, eu estou com essa professora aí, que eu estou conversando com essa professora que é da área de literatura da Universidade da Costa Rica, né? Estou com essa professora aqui da Unicamp, que ela é costarriquenha, e ela está em contato com o pessoal de lá, né? Ela só está confirmando se dá para se apresentar para ver qual a melhor data para essa pessoa lá da Costa Rica. E a Panamenha que já me confirmou o dia, né? Que vai ser o dia 5 de julho. A Panamenha é aquele contato? É aquele contato que você me passou, Josuí. Ela mesma. Ótimo. Aquele outro contato que você tinha me passado, ele nem respondeu. Talvez ele não tenha visto a mensagem. Porque eu o adicionei como meu contato, mas como ele não me adicionou, talvez caia no spam, né? Mas tudo certo, vamos indo, né? Ô, Fábio, o pessoal de lá não se interessaria, o pessoal geral não se interessaria a ver a turma geral? A ver o quê? A turma geral, do grupo em geral? Essa discussão que você está falando sobre a É, memória do teatro? é. A gente divulga para todo mundo, né? Vamos divulgar para Uhum. todo mundo, sim. Acho que muitas pessoas vão se interessar. Perfeito, então. Eu só queria falar também, Fábio, que eu não consigo, de terça e quinta-feira, os horários das reuniões, 6h30, vocês colocam que eu estou em aula, né? Então, aí, eu agradeceria quem me disponibilizasse o conteúdo que foi discutido, porque eu não tenho como participar. Fica tranquilo, a gente está sabendo. Eu copio você acho que por consideração, mas eu sei dessa. Depois a gente pode ver outra possibilidade, mas por enquanto está funcionando, então. Perfeito. É sempre isso, a gente olha as coisas, a gente fica na angústia, né? Eu não consigo participar, né? Mas não dá realmente para a gente participar de tudo. A gente está aguardando o Alex, é isso? Ele falou que está tentando abrir, falando que o computador dele está meio lento. Ô, Fábio, então já confirmou que vão ser os primeiros dias, a gente chega no aeroporto e já vai direto para aquela aldeia? Isso é a proposta, né? Mas estão vendo ainda os detalhes. É o Rafael que tá fazendo a ligação com eles. Acho que nesse sábado, quem sabe ele traz novidades, mas essa em princípio, é a proposta, né? Uhum. E aí só depois a gente fica ali no centro da cidade do Panamá para fazer alguns contatos e visitar a universidade, né? E depois a gente vai subindo, né? Isso. Inclusive eu estou tentando fazer isso, né? Desses contatos. Depois, eventualmente, a gente pode conversar se você tiver outras ideias. Enfim, mas a gente vai falar disso também no sábado, né? Tá. Essa professora ali que eu falei, aqui da Unicamp, né, que é da área de artes cênicas, ela estava até perguntando, né, qual era a dinâmica, né, aí eu falei que a gente está visitando comunidades indígenas,
há interesse também de visitação de sindicato. Ela, professora, eu conheço artistas também dentro do âmbito de comunidades indígenas, que eu posso facilitar o contato, né? E outros segmentos também. Eu acho que ela é um excelente contato ali dentro da Costa Rica, né? Porque apesar de ela estar há vários anos aqui no Brasil, ela não deixou de ter contato com as pessoas de lá, e vira e mexe ela está indo para lá. Eu acho que uma coisa que seria bacana é de passar para elas datas que a gente vai estar lá, se ela sabe de alguma coisa Esteja que... acontecendo. É Ô, Fábio, mas exato, já fechou as datas que a gente vai estar lá? tudo isso a gente vai discutir no sábado, né? Tá. Mas, em princípio, é o começo, a primeira semana de agosto, né? Acho que chega lá, acho que a gente chega na capital, em São José, no dia 31 de julho. E aí vai estar lá nos próximos 3, 4 dias. Perfeito. Então, é o comecinho de agosto. Tá ótimo. Ô, Alex, então já estamos aí com a apresentação? Já estamos. Você tem a palavra, você tem a palavra. Então. Eu vou até fechar minha câmera aqui para deixar você aí brilhar. Eu estou conseguindo abrir a câmera, vocês estão me vendo? Te ver, nós estamos vendo. Agora sim. Agora sim. Vou Bom, fechar meu microfone, noite. tá? Boa noite. Tá. Boa noite para todo o grupo. Eu já vou pedir desculpas aqui pelo atraso, porque eu abri muitas abas de pesquisa para levantar algumas coisas que eu queria mostrar e acabou o computador ficando um pouco cansado, né? Mas vamos lá. Bom, a ideia, né, inicial, quando eu propus, eu ainda não sabia ainda o escopo direito, como que eu ia fazer esse recorte, né? Porque é possível abordar a questão da arquitetura na América Latina, né? E agora especificamente na América Central de muitas formas, né? Eu podia me aproximar mais do meu escopo de pesquisa, que seriam os anos 20, mas eu achei que talvez fosse um recorte que não ajudasse muito nessa empreitada, que é a ideia da viagem também, né? Então, eu comecei daí e fui abrindo para outras visadas, né? Então, a ideia é um pouco, não tanto América Latina em geral, né? Eu acabei me debruçando mesmo sobre a América Central, achei que ia ajudar um pouco mais o grupo, embora esse não fosse o meu foco, né? Porque na minha pesquisa eu traço diálogos entre Brasil e Peru. E aí eu falei, nossa, agora vai ser uma nova fronteira para mim investigar a América Central. E, de algum modo, foi bastante interessante, embora foi um trabalho de começar do zero, né? Porque foi toda uma série de repertórios que eu não tinha sobre a América Central. Mas eu acho que me ajudou também a entender um pouco mais a ideia da nossa discussão aqui. Então, estudei um pouco algumas questões da Costa Rica, história da Costa Rica, história da Nicarágua, mas não tanto do Panamá, né? Acho que eu não consegui ainda desenvolver alguma abordagem sobre o Panamá. Mas, então, a ideia vai ficar América Central, mais especificamente Costa Rica e Nicarágua, mas a ideia é um pouco mostrar por inserções, aproximações, questões que são um pouco mais abrangentes do que nesses exemplos que eu vou mostrar, e que dizem respeito a várias temporalidades na América Latina. Então, deixa eu
aqui para a apresentação. Eu acho que não vou conseguir ver vocês por um momento, mas pelo menos eu vou me guiando aqui pela apresentação. Então, vamos lá. Esses tópicos que eu acabei ressaltando têm a ver com identidades, memórias e temporalidades, né? Então, um desafio aqui dessa apresentação foi, bom, eu posso falar da arquitetura colonial na América Central, eu posso falar da arquitetura moderna na América Central, da arquitetura contemporânea, e é muita coisa, né? Não daria para dar conta de apresentar tudo isso. Seria muito exaustivo, enciclopédico. E aí eu pensei, bom, vou pensar em algumas obras que possam iluminar essas diversas temporalidades, né, coloniais, pós-coloniais, na América Central. E aí eu começo pensando o que hoje é o Museu de Arte da Costa Rica, ou Costa Riquenho, que tem que foi teve um outro programa no início do século, na primeira metade do século, né? E esse museu costarriquenho fica na capital, San José, no coração da capital. E antes dele ser um museu, ele foi um museu de arte, né? Hoje ele é um museu de arte, ele foi o aeroporto internacional da cidade, né? E aí eu até coloquei uma imagem com esse avião, porque para nós, né, que estamos acostumados com a imagem de Brasília, que né, tem esse desenho de avião, então aquela arquitetura, né, com aquela linguagem, né, meio Jetsons, né, do Niemeyer, a gente não consegue imaginar ou não está acostumado a relacionar uma arquitetura que tem referenciais aí, né, neocoloniais, né, esse prédio de 1937, com esse símbolo do progresso tecnológico, né? E o interessante dessa imagem, que relaciona arquitetura e progresso na Costa Rica, é porque justamente traz uma discussão que ocorreu na América Latina inteira, nos anos 20, que colocava o paradigma de uma ideia de identidade pan-americana e, de algum modo, ela vai depois deslizar para uma discussão latino-americana, mas, inicialmente, ela tem essa ideia, né, essa arquitetura, que é de resgatar uma origem comum, né, do processo, né, que seria o processo colonial nas Américas, então envolve a América do Norte, a América do Sul e a América Central, e essa arquitetura, ela teria essa função, inclusive no entreguerras, de demarcar uma identidade continental, né? Inclusive, você teve vários congressos que pôs em diálogo, né? Inclusive em diálogo com uma discussão, fomentando uma discussão latino-americana, né? Propriamente dita, né? Que está ali nos anos 20, né? Então, quando você pega discussões entre diplomatas, por exemplo, que participaram da Semana de 22, com José Vasconcelos, né? O Ronald de Carvalho, né, que vai para o México, o José Vasconcelos, ali nos anos 20, que visita a exposição do centenário de 22, eles estão circulando, né, e estão tratando, né, e frequentando espaços supostamente vanguardistas, né, ali,
que são de arquitetura neocolonial. Então, a ideia de que a discussão do modernismo se dá dentro de espaços de uma arquitetura moderna mascara, né, que, na verdade, os espaços, os edifícios, né, que protagonizavam essa discussão ali nos anos 20, latino-americana e moderna, era a arquitetura neocolonial. Então, um dos referenciais, né, que coloca para essa arquitetura é essa arquitetura dos conquistadores da América Latina, a arquitetura hispânica, né, que você tem no mundo ibérico inteiro, como um resgate da construção dessas nações, da identidade dessas nações, e relacionado a esse processo de modernização. Então, o que a gente vê nessa imagem é justamente a relação entre essas camadas de tempo, né? Então, uma ideia de a busca de uma origem comum, né, que não estaria, né, como, por exemplo, na arquitetura mexicana, naquela simbologia maia, naqueles ornamentos pré-hispânicos, mas numa ideia de que essa civilização latino-americana começaria a partir do processo colonial. Então, isso está muito marcado com relação a esse processo de modernização também. E aí, deslocando agora para um outro, né, para um outro momento aí da Costa Rica, e saindo um pouco desse universo de São José, né, de progresso tecnológico, inclusive, né, pensando que a Costa Rica aí nos anos 20, comparando com Nicarágua e com Panamá, era aqui 2030, né, era o país, né, e aí a capital, mais, do ponto de vista econômico, mais desenvolvidos, né? Então, vai expressar isso com a instalação desse aeroporto internacional, mas, ao mesmo tempo, com um referencial arquitetônico que remete a essa América colonial. Só que aí agora a gente vai dar um giro, né? Vai sair de São José, vai para o interior, né? Para o norte ali do Istmo, né? De Costa Rica, e a gente vai para uma região aparentemente, né, isolada, né, de qualquer discussão sobre arquitetura contemporânea, sobre modernização e tal. E aí a gente encontra essa escola, que é, acho que 2018, né, muito recente, que seria aí um exemplar do que na Costa Rica vem sendo discutido de arquitetura contemporânea. Tinha vários exemplos de residências, né? É o que não falta nessa produção, né? Mas eu trouxe aqui o exemplo de uma escola pública para pensar como que o Estado está agenciando, né, essas linguagens para colocar no interior, né, da Costa Rica esses signos de intervenção, né, de infraestrutura. Se a gente pudesse pensar um paralelo, né, a ideia um pouco que foi os céus, né, aqui em São Paulo, né, essas escolas, né, dentro de um programa arquitetônico que marcasse a
entorno. Essa escola ela não está dentro de uma seriação, né, que você vai replicando, né, escolas nesse modelo pelo território, mas tem a ideia aí de trazer um pouco dessa presença do Estado costarriquenho no interior do país, e uma escola voltada para uma população imigrante que se instalou e ocupa essa região, né, do interior do país. Então, um pouco essa imagem para mostrar o que vem sendo produzido e o que vem sendo exposto, né, nas bienais, né, de arquitetura, nas revistas de arquitetura, é o que circula contemporaneamente. Então, a gente sai daquele exemplo lá de um aeroporto neocolonial e vem para uma escola dessa arquitetura contemporânea que dialoga com arquitetura que é produzida, por exemplo, nas escolas na Espanha. Tem uma discussão também desse mundo de arquitetura contemporânea dessa produção, por exemplo, na Espanha. E o interior dela é bem interessante, e aí a discussão aqui, que tem a ver com esses usos de materiais, né, com essas aberturas, um pouco na América Latina inteira, a arquitetura moderna tem essa discussão com a paisagem e com a relação interior-exterior. Mas tem uma discussão específica na Costa Rica que começa a ser fomentada a partir dos anos 70, quando se instala a primeira escola de arquitetura na Costa Rica, que é uma discussão da ideia de ambiente tropical. Essa ideia, né, que vai sendo forjada ali dentro da escola de arquitetura costarriquenha é a ideia de que a identidade da arquitetura costarriquenha não é mais aquele referencial neocolonial, porque implica uma série de comprometimentos históricos, né, com o processo colonial, mas uma aproximação identitária com o patrimônio ambiental. Então, a Costa Rica vem há um tempo já, né, com o discurso, né, pelo menos na arquitetura, isso corresponde um pouco ao discurso que aparece em exposições para fora da Costa Rica, é essa ideia de tropicalidade. Um pouco no Brasil você tem essa dimensão, mas na Costa Rica isso ganha uma ênfase muito grande desde os anos 70, no uso de materiais o mais próximos de materiais naturais, né, como madeira, transparências, coberturas que sombreiam os edifícios. Então, essa ideia, né, que um pouco está na arquitetura até amazônica, né, se a gente olhar para o que já vinha sendo produzido, por exemplo, por um arquiteto chamado Severiano Porto, isso tem um forte apelo na Costa Rica. Então, existe um apelo tecnológico, né, mas, ao mesmo tempo, uma dimensão de apelo a essa ideia de ambiente tropical, né? E aí, eu passo agora, né, deslizo ali para Nicarágua, para a gente ir para conhecer ou discutir um pouco uma obra que é da Catedral Metropolitana de Manágua, que é a capital da Nicarágua.
Nessa, aí eu vou me aproximar aqui um pouco mais para ver onde a gente vai se aproximando. A catedral fica no centro ali, né, próximo ao centro de Manágua. Ela foi construída muito depois dos dois terremotos, né? Então, você teve um terremoto em 1930, 1931 e outro em 1972. E aí eu falei, bom, deixa eu entender como que se dá essa cidade, né? No território. E aí eu fui ver que Manágua é uma cidade muito horizontal. Não sei se por conta dos dois terremotos, né? Então, boa parte do patrimônio histórico veio abaixo. Então, quando a gente vai pensar em arquitetura antes, né, arquitetura colonial ou arquitetura eclética, isso está muito mais em outras cidades como León, né, e menos em Manágua por conta do impacto que esse terremoto teve em dois momentos no século XX, né? Então, muitas das produções arquitetônicas vieram abaixo. E aí tem aqui mais uma imagem para entender um pouco essa construção dessa paisagem de Manágua. E aí uma obra que foi feita, que é essa da catedral, que eu vou mostrar o interior aqui dela. Tem outras, acho que dá para depois a gente, se vocês tiverem curiosidade, eu mostro um pouco mais dessa obra, mas ela foi construída ela foi projetada, né, pelo arquiteto mexicano Ricardo Legorreta, em 1993, em substituição à catedral que veio abaixo com o terremoto. Então, a catedral foi abaixo em 1972, mas a reconstrução ela foi muito lenta. Uma porque no governo Somoza, né? Acho que Somoza. Somoza. Essa reconstrução não foi levada a cabo, né? Ela só é reconstruída depois da posse do Ortega, ali, né, anos 80. Então, 1990, quando já começa uma crise, né, pós-revolucionária, essa obra é construída. Mas é interessante pensar que boa parte, né, do patrimônio arquitetônico moderno, por exemplo, não existe mais. E aí a ideia de construir essa catedral toda em concreto, né? Não só porque é uma linguagem arquitetônica recorrente da arquitetura moderna que o Legorreta herda, né, desse legado moderno, mas por conta do próprio terremoto. Isso porque, e aí eu vou para o meu último exemplo aqui de arquitetura produzida na Nicarágua, ali no século XX, é o Teatro Rubem Darío, que é todo construído em concreto, e ele é uma obra dos anos 60, que o arquiteto, deixa eu só pegar aqui o arquiteto José Terran. Esse arquiteto José Terran, ele, quando projetou essa obra, né,
ali nos anos 60, ele projetou um pouco antes de acontecer esse terremoto. E no decorrer desse processo todo, acabou que a própria opção pelo concreto, que não tinha nenhuma intenção de ser resistente a terremotos, acaba se tornando uma técnica apropriada para construir esses grandes monumentos, né? Então, o próprio Legorreta, quando vai construir a catedral, acaba percebendo que, sendo o Teatro Rubem Dario o único a resistir, né, é um dos poucos edifícios que resistiram ao terremoto de 72. E isso transformou tanto o teatro, né, transformou o teatro num símbolo um símbolo nacional de resistência, né? Porque ele não só resistiu ao terremoto, como carregava o nome do Rubem Dario, né? Como foi uma proposta do próprio arquiteto, né, de criar um edifício que levasse o nome do Rubem Dario, porque o terremoto de 31 tinha destruído todos os espaços, né, espaços culturais da cidade, né, representativos ali da cidade, do ponto de vista arquitetônico. Então, não tinha nenhum espaço para a construção dessa identidade. Então, o José Terán faz esse projeto com essa ideia de ter uma significação nacional. E aí acaba que a própria construção vai resistir a esse terremoto. Mas tem um aspecto interessante aí desse edifício, que ele coloca também alguns aspectos da própria condição ali da Nicarágua durante, né, final do século XIX e todo o século XX, que foi a relação com os Estados Unidos. O José Terán, ele teve sua formação toda nos Estados Unidos e trabalha num dos escritórios de um arquiteto americano, que é o Minoru Yamasaki. Minoru Yamasaki é ninguém menos do que o arquiteto que construiu as Torres Gêmeas. Então, tem uma dimensão simbólica na relação do Terán com o Yamasaki, porque é o próprio Yamasaki que reintroduz o Terán no ambiente nicaragüense. É ele que faz a carta de boas-vindas para esse arquiteto receber as encomendas na Nicarágua, por conta do prestígio que o Minoru tinha, né? Por conta até as Torres Gêmeas são de 73, e esse edifício é um pouco antes. O terremoto veio entre essas duas datas aí, né? Entre a construção desse teatro e a construção das Torres Gêmeas. Então, a obra do Terán, que não é só esse museu, né? Eu deixei essa obra para o final, porque eu acho que ela é bastante emblemática de um quadro assim, geral da América Central, né? Dessa relação com os Estados Unidos, inclusive na produção da arquitetura, né? Essa arquitetura ela não tem um diálogo, né, com nenhuma referência assim, imediata à arquitetura nem neocolonial, nem exatamente do que o próprio Terán vinha produzindo como arquitetura moderna, mas ela simboliza quase um palácio, né, um palácio com ambições clássicas.
nessa discussão com uma arquitetura monumental que vinha sendo produzida, inclusive, nos Estados Unidos. Então, é interessante que o símbolo nacional, que recupera o nome de Rubem Dario, tem uma estreita ligação com os Estados Unidos. E na história da Nicarágua, essa relação é o pivô de todo o processo, né, revolucionário, que vai ter esse monumento como um monumento resistente. Então, ao mesmo tempo que ele simboliza, né, essa estreita relação com os Estados Unidos, é um dos poucos edifícios que vai sobreviver a esse terremoto e vai inspirar, pelo menos enquanto técnica, né, construtiva, a construção da catedral. Então, um pouco era essa ideia que eu queria apresentar para vocês. Deixa eu voltar aqui para enxergar todos. Sobre essa produção arquitetônica na América Central, com alguns exemplos, e aí a gente pode ir investigando um pouco mais essa questão. Alex, muito obrigada. Eu tenho aqui já uma série de questões, eu vou pedir para o pessoal também levantar a mão, mas eu queria começar fazendo uma pergunta aqui pelo final, né? Não teve nenhuma rachadurazinha nessa construção? Igual pergunte? Não, teve algumas fissuras, mas isso não comprometeu em nada a estrutura, não, né? Não comprometeu em nada a estrutura. Tá. Você sabe dizer, eu sei que houve aí, como você mesmo colocou bem, né, a destruição quase que total da cidade. Você sabe se houve o restauro de algum tipo de construção emblemática neocolonial ou colonial? Então, hoje, você tem uma série de edifícios que foram recuperados, né? A cidade não ficou eternamente em ruínas. Mas a questão da ruína em Manágua, ela é muito marcante, porque o terremoto ele se deu um pouco antes de deflagrar a revolução na Nicarágua. E o próprio Somoza pegou todo o recurso, né? Inclusive, eu estava investigando isso nesse livrinho aqui, sobre a Revolução da Nicarágua, e tudo que vinha de ajuda humanitária, para a reconstrução, ele não empregou na cidade. Então, a Manágua tem uma marca que é a marca das ruínas, né, de permanecer em ruínas durante muito tempo, né? Então, até mesmo nos anos 80, muito disso ficou destruído. E boa parte das reconstruções foram voluntárias, né? Porque você teve uma série de programas porque não tinha mão de obra suficiente para reconstruir tanta coisa, né? E Manágua, segundo eu estava vendo, parece que foi uma das mais atingidas, assim, gravemente atingida, né? No terremoto de 31, no terremoto, isso, no terremoto não, desculpa, na enchente que houve, acho que nos anos 80, 90, eu não me lembro agora, em outras partes, por exemplo, da Nicarágua, essa mobilização social conseguiu fazer com que esses, por exemplo, feridos, né, teve uma redução drástica, assim. Agora, nesse terremoto, não foi isso que aconteceu, né? Porque você teve
um abandono da cidade. Assim, você não teve nenhum processo de intervenção, de reconstrução, e isso se deu muito lentamente. Agora, é curioso que o teatro consiga aparecer no momento... tem um outro aspecto que eu acho que vale a pena destacar, é que o teatro, que é um equipamento que destoa, né, do entorno ali, ele é um momento desenvolvimentista em que os Estados Unidos investe fortemente ali nos anos 60, no final dos anos 60, em alguns setores da burguesia para evitar a revolução, né? Evitar, porque, né, na América Latina inteira você tem processos, né, pós-Cuba, você tem uma série de processos e insurgências revolucionárias, e justamente nesse momento surge o Teatro Rubem Dario, e esse diálogo com do José Terán com o Minoru Yamasaki, né, que é o arquiteto dos símbolos mais icônicos do capitalismo, da arquitetura estadunidense, né? Se eu não me engano, o Minoru projetou as Torres Gêmeas e projetou um outro edifício. Ambos vieram abaixo, né? Ambos ou vieram abaixo porque foram demolidos, ou vieram abaixo porque foram atacados. E, curiosamente, nessa relação do Terán com o Minoru Yamasaki, o edifício dele sobrevive ao terremoto aqui, mas diferentemente dos edifícios do Minoru Yamasaki, o do Terán sobrevive ao tempo. Passe o que passe aí, parece que os Estados Unidos continua firme e forte nesse país, né? Impressionante, isso pode se ver, inclusive, através da arquitetura, né? Alguém tem alguma pergunta aí para fazer? Eu vou voltar depois aí para o início. Não? O Alex, vamos lá para o início, então, quando você estava falando dessa relação aí, porque a Dani falou bastante sobre isso, né? Com relação ao muralismo, né? Ela estava falando dessa questão, dessa imbricação, né? Do que era colonial, né? Do que vinha da Espanha, né? Inclusive a gente começou a falar do muralismo Picasso, depois foi para lá, tal, essa preservação, né? E a gente pode ver aí esse neoclássico. E depois você mostrou aquela outra arquitetura da escola, que é uma arquitetura assim que tem muito a ver também com o que está acontecendo na Europa, né? Essa conversa que você mesmo falou, né? Entre esse vanguardismo arquitetônico, né? E convivendo com o que é o colonial. Quando você me mostrou essa arquitetura, e quando eu vi a primeira imagem de dentro, eu lembrei da FAO, sabe? Eu lembrei do interior da FAO, mas só que o interior da FAO é aquele ambiente que ele conversa, né? Todo mundo tem a visão de todo mundo, do todo ali, né? Que é justamente isso, é uma arquitetura democrática. A gente pode pensar que essa arquitetura teria esse tipo de conversa democrática, porque é uma questão também que está bastante em voga na Costa Rica com relação à inclusão social dos vários setores, né? E como você mostrou uma escola, né, de um local que não está na capital, e sim, como você mesmo comparou aí aos céus aqui no Brasil, né, que vai colocar uma arquitetura que ela é totalmente fora dos padrões da arquitetura local, pelo menos aqui no Brasil, né? Eu desconheço como é a arquitetura lá.
E essa questão aqui no Brasil, pelo menos aqui em São Paulo, né, de o cidadão olhar para aquilo e falar, bom, isso daí é para eu frequentar, e ele se vê pertencendo também àquele espaço que passa a ser um espaço democrático arquitetônico, né? Ou seja, é uma arquitetura que ela vai conversar, que é uma arquitetura, entre aspas, que a gente só via uma elite construindo, e ela vai para a periferia, e a pessoa entra naquele espaço e ela se sente também apoderando-se daquele espaço, né? Então, a minha pergunta vai nesse sentido, não sei se você chegou a ver isso, ou se chegou a pensar nessa questão. Quando eu estava procurando, né, sobre arquitetura costarriquenha, arquitetura contemporânea, né, aparecem muitas casas, né, muitas residências, porque a maior parte da produção arquitetônica por arquitetos é produção residencial, porque os clientes são... Também de uma classe social alta, né? Isso que eu estou falando, né? Isso. E aí, esse tipo de arquitetura, ela acaba sendo apenas voltada, né? Quem usufrui dessa arquitetura são as classes abastadas. E aí, o interessante, né? E aí, por isso que eu fiz esse deslocamento, de sair dali onde era um aeroporto, em arquitetura neocolonial, né? Ali dos anos 20, dos anos 30, né? De 37, e fazer esse deslocamento para um equipamento público, né? De uma escola voltada para uma população imigrante, né? Daquela região, com uma arquitetura que é uma arquitetura que disputa simbolicamente uma inserção, né, numa circulação de imagens internacional, ela traz algumas discussões importantes, né? Então, quer dizer, a gente pensa, né? Bom, tem um tipo de técnica local, um tipo de mão de obra local que poderia ter sido empregada, por exemplo, para construir uma escola assim, né? E a gente vê que não é esse o partido, né? Não é essa a ideia, né? O que está colocado é um pouco uma dimensão tecnológica e um discurso de ambiente tropical, né? Uso de materiais naturais, a madeira, a ideia desses espaços abertos, sombreados, e muito, quer dizer, tem pontos interessantes dessa dimensão, que é dar visibilidade a esse equipamento público com essa arquitetura, mas, ao mesmo tempo, é uma performance tecnológica, né? De colocar, por exemplo, para você ter essa estrutura, né? Você não consegue fazer isso no local, né? Você tem que ter uma indústria de madeira prensada, que não é qualquer lugar que tem. Então, tem uma dimensão que é de apelo tecnológico, mas é um equipamento público, é uma escola que está fora dos grandes centros, numa área rural. Então, tem muitas contradições aí nesse edifício. Matias? Alex, tudo bom? Valeu, viu, pela apresentação. Eu queria... vou tirar aqui. Não. Eu vi que estava escrito identidade, aí fiquei pensando... Eu não conheço muito pouco de arquitetura, mas fiquei pensando, será que é possível falar que existe uma identidade assim, como a gente pode falar, tipo, literatura latino-americana? Assim, existe hoje uma arquitetura latino-americana, mesmo que não seja uma identidade única, existem
traços, similaridades que a gente podia chamar de uma identidade arquitetônica? Então, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Isso movimenta, assim, departamentos, né? De história da arquitetura, né? Se há ou não... tem a pergunta se há ou não América Latina, né? Mas se há arquitetura latino-americana, que vem dentro desse pacote de perguntas, né? Tem uma discussão que eu acho que também está muito ligada à discussão na literatura, que é uma tarefa da arquitetura na América Latina é inventar a própria nação. Então, tem paralelos com a literatura, porque eu estou pegando aqui, por exemplo, aquela discussão da Leila Perrone Moisés, né, naquele texto que ela discutiu. Os paradoxos da literatura latino-americana. E aí ela fala uma questão ali que eu acho que serve para a gente pensar a tarefa e o desafio dessa produção na América Latina, que ao mesmo tempo, porque diferentemente do que está sendo produzido na Europa nesse momento, né, uma Europa que tem o seu tecido urbano medieval, até greco-romano, tem muralhas ainda, né? E ela tem essas camadas em que, quando você tem as vanguardas de arquitetura moderna, elas estão aparecendo dentro desse embasamento histórico, de história da arquitetura urbana, né? Com essa ligação aí com o tecido de cidades da Idade Média, cidades do Renascimento. Então, quando a arquitetura moderna aparece, né, nessa situação, ela tem um desafio muito, muito diferente daquele colocado na América Latina, que é de invenção de tudo, né? Então, a própria ideia de, por exemplo, se você tem arquitetura, por exemplo, a ideia de arquitetura colonial, ela não está colocada para a Europa, né? Essa arquitetura colonial é das colônias, né? E que tem relação com referenciais, né, portugueses, espanhóis, né, do Barroco, mas produz outra leitura, né? Inclusive, a arquitetura barroca é um reflexo do que é produzido na América Latina, né? A arquitetura barroca é dessa relação que se dá com o processo colonial. Então, existe uma base comum que na história da arquitetura se discute, que bom, se nós temos algum grau zero que nos une enquanto arquitetura latino-americana, se nós temos alguma origem comum, ela se dá pela arquitetura colonial. E aí, em cima disso, nos anos 20, com essa espécie de autoestima latino-americana, até porque a Europa estava em guerra, né? E a Primeira Guerra Mundial cria esse afastamento, né? E essa espécie de autoestima latino-americana faz com que intelectuais, artistas e tal venham buscar uma espécie de mito de origem. E esse mito de origem comum seria a arquitetura colonial. O que não é verdade em todos os casos, porque no México você sempre teve uma autoestima em relação ao mundo pré-hispânico.
Então, o colonial, embora tenha também sido um referencial para essa recuperação nacionalista da arquitetura, patriótica, né? E aí entra a discussão da identidade, ou seja, é o momento em que toda a América Latina está se configurando, né? Está configurando suas identidades, e a arquitetura vai ter esse papel de colocar essa discussão de identidade nacional no espaço construído. Então, em grande medida, você tem a arquitetura neocolonial como expressão disso, mas você tem uma arquitetura neo-maia no México, por exemplo, você tem uma exposição que teve em Paris em 1867. E aí você tem um texto do Liernur, Francisco Jorge Liernur, que é um historiador argentino, acho que é a maior referência aí de historiografia crítica na história da arquitetura. Esse historiador, ele traz uma discussão sobre uma exposição em Paris, que trazia, entre os seus muitos pavilhões, um pavilhão do México e um pavilhão do Chile. O pavilhão do México, eu podia ter trazido esse exemplo aqui, mas em outra oportunidade a gente discute, que o pavilhão do México, por exemplo, não tinha vergonha de mostrar a que veio, né? Então, trazia todos os referenciais da arquitetura pré-hispânica, enquanto o pavilhão chileno... Opa, depois eu vou ler aqui de novo a pergunta. O pavilhão chileno se mimetizava a arquitetura que era produzida na Europa naquele momento, no final do século XIX, tentando escapar ao máximo de qualquer referencial pré-hispânico ou até colonial, né? Então, é curioso que, por exemplo, vamos voltar à Belle Époque aqui, só para eu resgatar essa pergunta. Saindo da arquitetura colonial, qual a influência da Belle Époque? Tá. Na América Central. Pois bem. Quando a arquitetura Belle Époque, né? Belle Époque, ela que é um pouco dessa arquitetura francesa, né? De matriz francesa, que você tem as missões francesas, arquitetos franceses por toda a parte, está ligada a esse domínio cultural da hegemonia francesa. A partir do momento... isso faz toda a diferença, né? Porque no México, em 1920, você teve esse processo revolucionário, isso marca uma ruptura com a Belle Époque. E é um momento, a arquitetura da Belle Époque é um momento em que as elites querem ao máximo, né, se aproximar, né, ou criar uma ambiência europeia em território latino-americano. A partir do momento, né, da Primeira Guerra Mundial deflagrada, e um pouco antes, a Europa como referência, e aí a Belle Époque, já não congregam esses elementos civilizatórios, né? A Europa vira a barbárie. E aí, o que resta? Resgatar do seu próprio legado, né, desse processo histórico colonial, os referenciais para criar uma arquitetura de apelo nacional, né? Uma arquitetura de formação nacional. E aí o neocolonial. Então, é curioso que um aeroporto, que é um equipamento que está ligado à mais avançada tecnologia, né? Que é a tecnologia das aeronaves,
você tem uma arquitetura que em 37, por exemplo, a gente já tinha construído no Brasil, por exemplo, o Ministério da Educação, uma arquitetura corbusiana, de linhas retas, sem ornamentos, embora você não deixe de empregar, por exemplo, os murais, né, na arquitetura, de fazer essa ideia de síntese das artes na arquitetura, mas, paralelamente, você teve uma disputa em o que vai ser arquitetura nacional? Vai ser arquitetura neocolonial ou vai ser essa arquitetura com ambição cosmopolita, né? Que é essa ideia de condenado ao moderno, que o Mário Pedrosa fala, né? Aos poucos, isso vai deslizando para a discussão da arquitetura moderna nessa estética modernista, né? Mas nos anos 20, embora você tivesse discussões e as vanguardas a pleno vapor, a arquitetura era ligada a referenciais coloniais. Então é curioso que, por exemplo, na semana de 22, né, a cidade, né, quem está produzindo a cidade de São Paulo, por exemplo, do ponto de vista de vanguarda arquitetônica, é Ricardo Severo. Ricardo Severo é um arquiteto profundamente ligado ao neocolonial. O próprio Lúcio Costa, no começo da sua trajetória como arquiteto, envereda pelo neocolonial, depois ele vai fazer uma mudança aí, mas a bola da vez nos anos 20 era o neocolonial. Então é interessante que tudo aquilo que, por exemplo, o próprio Teatro Municipal, que está ligado... A Escola de Ramos de Azevedo, né? A Escola de Ramos de Azevedo, que está ligada a essa tradição... E foi quem construiu o Teatro Municipal, sim, ali o antigo mapping, né? A Casa das Rosas, que está na Venda Paulista, né? Que foi para uma filha dele, né? Que são monumentos que ainda são preservados, né? Que são monumentos feitos, monumentos, eu digo, arquitetônicos, né? Dessa época. Ou, por exemplo, se a gente quiser entender um pouco esse conflito, a exposição de 22 do centenário da independência é todo Belle Époque. Só que naquele momento, então, você tem uma série de temporalidades que estão se cruzando aí, porque naquele momento ainda você não tinha essa consolidação que o neocolonial ia ser um paradigma, que a arquitetura da casa modernista do Warchavchik que ia ser um paradigma, ou que a arquitetura da Belle Époque continuaria sendo uma arquitetura hegemônica. Você tinha, nesse momento dos anos 20, essa coexistência, né, de várias tendências para discutir essa questão o municipal, Belle Époque, total. Então, antes do Fabiano falar, eu só queria dar um pitaco aqui, porque, assim, eu entendo o que você está falando, mas, ao mesmo tempo, tem uma resistência aí de uma classe social que ainda está ali com olhos na Europa, né? Porque em 22 também, no Teatro Municipal de São Paulo, nós temos a Semana de 22, de arte moderna, que eles vão lá tentar quebrar o paradigma, e são vaiados, né? Inclusive com críticas severas do Monteiro Lobato fazendo a alguns artistas, né? Como a Anita Malfatti, né? Só falando isso, há aí uma concorrência, mas também há um crivo dessa elite que não quer caminhar para frente, né? Não quer ver esse antropofagismo, né? Que já começa a despontar. Fabiano. Oi. Bom, primeiro agradecer e parabenizar, Alex. Bom, só um pouco indo na carona do Matias, só um pouco, eu me lembrei da pergunta que ele fez, me lembrei que quando houve a Revolução Bolchevique na Rússia,
Lenin dizia que duas artes seriam fundamentais para a construção do socialismo: a arquitetura e o cinema. E o cinema soviético e a arquitetura soviética foram fundamentais ali na primeira metade do século passado, né? Realmente, foram duas artes incentivadas pelo Estado revolucionário, pelo governo revolucionário. E como arquitetura e cinema são coisas que são bom, como a Revolução Bolchevique acabou sendo exemplo para outras revoluções ao longo do século XX, um pouco essa questão de relação entre cinema e arquitetura. Na verdade, a minha pergunta é um pouco mais falar sobre a questão das cidades, que é o que eu estou estudando, né? Estou estudando cinema em cidade. E eu não sei se... imagino, várias capitais, sobretudo nas capitais latino-americanas, tem aquele momento das reformas urbanas, várias reformas urbanas, né? Então, eu queria, não sei se você estudou alguma coisa, e curiosamente, em vários tem, não por acaso, às vezes são em governos autoritários, né? Talvez, sei lá, um bom exemplo seja o caso de Caracas, né? O governo de Pérez Jiménez, que Caracas virou um grande canteiro de obras e uma ideia de atraso, né? Um pouco no sentido de que a gente tem que entrar na modernidade, né? Então, uma espécie de como o atraso, de uma certa forma, é uma coisa boa, uma coisa meio irônica, sabe? Tipo, que a gente pode fazer, experimentar. O Adriano Gorelick fala um pouco isso, né? No sentido de que, como a América Latina foi um laboratório social para muitas ideias urbanísticas, tem um pouco essa ideia de que, assim, como aqui você tem que criar do zero, como também se não existisse uma geografia e uma história anterior, a gente podia experimentar, né? Então, de uma certa forma, é uma vantagem, o atraso é uma vantagem. É muito curioso que esse ponto também a gente encontra no cinema, o fato de a gente não ter tido uma indústria de cinema, isso é uma coisa boa. Então, assim, tem um pouco esse discurso de que é isso, a gente pode inventar porque, né, a gente ainda não entrou na modernidade. Então, eu queria um pouco se você falasse, se você estudou, viu alguma coisa em relação a essas cidades específicas. Você falou a questão do terremoto, do Manágua. Isso, né? A cidade foi arrasada, senão você tem que reconstruir a cidade, né? Então, parece que discutindo essa ideia de começar do zero. E aí, só um parênteses, eu, durante um bom tempo, trabalhei no Festival de Cinema Latino-Americano, no começo dos anos 2000, e as correspondências que vinham da América, sobretudo de Nicarágua, era uma coisa muito... Os endereços eram uma coisa muito, tipo assim, sei lá, Igreja São José, 5 quadras à esquerda. Não tinha rua, endereço, tá entendendo? Assim, a localização das cartas eram essas. Você tinha igreja e você 5 quarteirões, ali ficava a produtora. Não tem assim, tá entendendo? Rua tal, número tal, né? No Panamá, claro que tem uma louca, até porque a presença dos americanos, dos estadunidenses foram mais forte, mas no Panamá, por exemplo, você pega as cartas no Correio Central, você não envia a carta direto. Então, essa coisa de como as pessoas se pensam a cidade é uma coisa que, sei lá, é uma coisa meio... Para mim, me interessa, é uma coisa interessante essa questão. Me chamou muita atenção de ver cartas da Nicarágua, vinha assim, e aí tinha gente que falava assim, não, isso aí ainda é um costume que vem da época do terremoto, porque você não tinha mais as casas, né? Então as referências eram os prédios principais, a igreja, né? Que ficou aí de pé. Mas estou falando de 2000, né? Muitas décadas depois do terremoto. Muitas décadas ou não, né? Ou não, né? Já está entranhada essa cultura. Eu não Fabiano, não cheguei a estudar reformas urbanas, mas eu não encontrei uma discussão sobre reformas urbanas, por exemplo, em Manaus. E tem uma questão, talvez em San José seja mais fácil de encontrar alguma intervenção em algum momento ali no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, porque San José teve uma pujança econômica maior e mais investimento da burguesia na Costa Rica. Tem isso também. Agora, estou falando ali até a primeira metade
do século XX, você teve a questão da pequena propriedade, aí a escassez de mão de obra, aí essa mão de obra ela é mais valorizada do que em outras regiões ali da América Central. Então, você vai criando uma classe social que vai demandando intervenções, e é possível que a gente encontre ali algum tipo de intervenção mais próximo disso do que seria a reforma urbana. Eu não cheguei a ver isso. Agora, em Manágua, olhando para o histórico dos governos do governo anterior à Revolução, há uma ideia de total expropriação. Não tem essa dimensão ideológica, né, do positivismo, né, nem da ideia, né, do Haussmann em Paris, que era a reforma que, na verdade, mascara a higienização da cidade, né, com todo o processo eugenista. Esse caráter, né, ele não estava colocado, pelo menos ali no que eu tive contato com as leituras sobre a Nicarágua, desses governos pré-revolução. Só depois da Revolução que você teve ambições, inclusive, de intervenções urbanísticas. Então, assim, o Teatro Rubem Darío é uma ilha, né? Uma ilha arquitetônica ali, né? É um símbolo isolado, né? Da presença não do Estado, mas da elite, das elites econômicas, né? Mas não é a ideia, né? É como o teatro municipal, mas ainda o teatro municipal ainda tem uma questão urbanística colocada, né? Esse teatro, nem tanto. Embora o próprio Teherã tenha feito 9.000 habitações no Panamá e na Nicarágua, né? Esse arquiteto nicaragüense. Mas, inclusive, construiu um bairro, ali nos anos 60, 68, um bairro chamado Belo Horizonte, que é um bairro, e construiu casas, né? Casas para classe média, média baixa, tinha um máximo de renda, um mínimo de renda, um máximo de renda também, para que essas pessoas pudessem financiar essas habitações, mas teve um mínimo programa habitacional, mas nada comparado a Caracas, né, a outras cidades como essas, né? Isso foi muito bem mais, como que eu posso falar? Modesto. Eu queria fazer um comentário a partir disso que o Fabiano falou. Eu fiquei pensando, eu achei muito interessante isso que você falou, Fabiano, porque, assim, eu também não tenho um conhecimento, um estudo sistemático, mas eu fiquei pensando assim, que talvez haja uma correspondência entre reforma urbana e padrão de desenvolvimento capitalista, no sentido assim, de onde decolaram projetos desenvolvimentistas, né, e associados a processos de industrialização, deve ter havido talvez esses processos de reforma urbana que estão associados não só a uma modernização, mas também muitas vezes a formas de como é que você redesenha a circulação dos trabalhadores, né, e também as formas de gestão e controle, né, das populações perigosas, digamos assim, né. Então, e daí que você notar isso, né, da correspondência muitas vezes entre essas reformas urbanas e governos repressivos, né. Então, desse ponto de vista, a Nicarágua é um país muito pobre, né.
Então, aí você falou isso que eu também, foi a coisa que mais me espantou a primeira vez que eu fui na Nicarágua, é a dificuldade absurda de você encontrar os lugares a partir do endereço que as pessoas dão, né? E tudo isso revela uma forma de organização do espaço urbano que a gente, para usar assim uns termos antigos, meio que pré-capitalista, assim, meio pré-moderno, digamos assim, né? Que tá fora daquele padrão, vamos dizer, da indiferenciação da burocracia weberiana, né? Que você tem o endereço, né? Com o número, as ruas, e também está associado, às vezes, a um padrão quadriculado, mesmo que não seja, né? Eu acho que talvez aí um caso que valeria, que pode ser interessante, mas que, como o Alex falou, ele não olhou, é o do Panamá, pensando do seguinte sentido, que estou colocando aqui como hipótese, né? Porque o Panamá também é um país, vamos dizer, bastante pobre ao longo do século XX, mas é o país que mais cresceu no contexto da globalização na América Latina, as mais altas taxas de crescimento, né? E isso acontece desde o final do século XX e está associado também a dois processos que vão ter efeitos do ponto de vista da reorganização do espaço urbano da capital, que é a invasão dos Estados Unidos no fim da Guerra Fria e a nacionalização do canal. Por que a nacionalização do canal? Porque a invasão tem efeitos, entre outras coisas, porque se destrói muita coisa da cidade. Mas a nacionalização do canal implica que uma faixa, que era a faixa de 10 quilômetros para um lado e para outro do canal, que era território dos Estados Unidos, ela é incorporada como um território panamenho. E eu estou falando dessas coisas porque daí, nisso, como o Panamá engata como um centro logístico de lavagem de dinheiro e centro financeiro, né, você tem toda uma gentrificação, né, de partes do território da cidade do Panamá, que é também, ao mesmo tempo, uma cidade que tem ruínas coloniais preservadas, né? Então, eu não sei, né, mas isso que você traz, levanta, me traz muito interesse de pensar, olhar por esse ângulo a cidade do Panamá, porque aí você tem essa outra coisa que já não tem a ver com reformas urbanas, né, são processos mais recentes em capitais latino-americanas, que são os processos de gentrificação, expulsão e erguer grandes empreendimentos, seja, sei lá, uma Berrine, né? Mas também, às vezes, como o Puerto Madeiro, em Buenos Aires, né? Formas de valorização associadas, por exemplo, ao turismo, e eu acho que suponho, né? Eu já tive na cidade do Panamá, mas nunca com esse olhar, né? Mas eu suponho que isso esteja tudo meio que misturado na cidade do Panamá e fiquei muito interessado em olhar por esse ângulo, né? Era só esse um comentário, né? E rapidinho, e dizer que em Caracas é impressionante, eu não sei o quanto você conhece, né, da reforma urbana do Pérez Jiménez eu tenho quando eu dou aula sobre a Venezuela, eu passo uns 15 slides das construções modernistas, né, e modernizadoras do Pérez Jiménez, que são que é o dinheiro do petróleo, né? E é impressionante. Agora, eu não sabia que isso estava associado também a uma reforma urbana, como você está falando, né? Mas tem prédios muito emblemáticos, e não só equipamentos, prédios, vamos dizer, privados, escritório, arranha-céus, o primeiro arranha-céu da América Latina é em Caracas, dessa época, né? Mas, ou não sei se o primeiro, mas na sua época foi o mais alto, né? Mas também habitação urbana, a Universidade de Caracas, eles constroem o teatro da Universidade de Caracas, e dentro desse teatro eles colocam os móveis daquele Alexander Calder, que é uma coisa muito bonita, né? E tudo isso sob esse governo, além das obras de infraestrutura, né, que daí já é fora de Caracas, né, como a primeira ponte sobre o rio Orinoco, enfim, né? Então, comentários em cima do que o Fabiano falou a partir da exposição do Alex também. Eu vou pegar o gancho também a partir do que o Fabiano falou, né? Ele era citando aí o Odebrecht, né?
voltando aí ao que o Fabiano falou sobre arquitetura lá e cinema na Rússia, né? O meu marido é fã da cultura russa, né? Então ele até segue alguns youtubers russos e vê eles passeando pela capital, né? E eu vejo aquela arquitetura, eu acho uma arquitetura assim tão opressiva, né? E ela é totalmente sem identidade para mim. Ela não tem uma identidade de cidade, ela não tem uma identidade de... Ou a identidade é aquela, e eu não estou sabendo ler essa identidade, porque eu não estou com o olhar preparado para essa leitura, né? Porque, para mim, a partir da arquitetura que eu conheço, as arquiteturas que eu conheço, ela parece totalmente opressora, né? Mas, a partir disso, né, e do que você estava falando, sempre eu penso na Cidade Letrada, do Angel Rama, né? Ele traça esse paralelo, né, da construção dessas identidades a partir desse letramento que eu estou falando agora, que é visual, que é um letramento também que se passa através da posse, da capitalização dessas imagens e dessas construções, né? E voltando aqui ao que o Fabiano escreveu aqui sobre o Panamá, e conversando, adiantando um pouquinho o que eu conversei com essa artista do Panamá, ela estava falando justamente sobre as construções ali no canal que foram ocupadas pelos norte-americanos, né, e que depois deles serem despachados, foram ocupadas pelas pessoas que não tinham onde morar, né. E ela está falando que essas pessoas estão sendo expulsas, né? Expulsas, e essas construções antigas estão sendo, digamos que, restauradas para se transformar em lugares próprios para turistas, né? Então, ela falou que está chegando já ao final disso, ainda se pode encontrar em alguns locais algumas desses moradores, ou seja, que estão com essas ocupações, né? Ela falou, cada vez mais eles estão indo se afastando desse centro urbano, estão sendo afastados, né? Porque estão sendo expulsos, né? E aí a gente volta a isso que você estava falando, né? Dessa arquitetura, que é uma arquitetura que ela é feita para a elite, ela é de alguma forma estruturada para esse contexto, né? Seja ele através do colonialismo, neocolonialismo, e que na Costa Rica agora está alcançando outro padrão, né? Olha, estamos fazendo edifícios de elites na periferia, para como se fosse transformar essa visão de globalização dentro de uma estrutura de sociedade, né? Enquanto que os outros há uma questão aí que é uma questão de higienista, né? Higienização, né? E aí eu pergunto para você, né? Essa questão, né? E aí eu volto aí ao início que você também estava falando, dos grandes construtores, esses arquitetos que são chamados a fazer essas obras, né? Você fala, eles vão se conversando entre si, né? E aí eu lembro do exemplo do Calatrava, né? Que construiu o Museu do Futuro aí no Rio de Janeiro, né? O Calatrava, ele é famosíssimo na Espanha porque ele construiu uma ponte lá em Bilbao, que é a ponte de Calatrava, que é assim, foi um pomo da discórdia. Ele fez uma ponte que é toda envidraçada, lá neva, lá chove, ninguém conseguia atravessar a ponte, porque simplesmente aquilo é escorregadio, né? Então, para que serve a arquitetura, né? Porque aí o que aconteceu foi que a prefeitura teve que pedir permissão para ele para colocar o quê? Para colocar antiderrapante. E ele não queria autorizar porque estava mexendo numa obra dele. Né? Então, eu estou lembrando do que você estava falando lá daquela escola construída, né? De que forma ela conversa com as necessidades, de fato, da população.
né? Essa arquitetura que está aí, ela conversa com as necessidades, com o que está com o entorno. Eu tenho várias críticas com relação a essa arquitetura, vendo lá o que aconteceu em Bilbao, né? Até hoje, todo mundo critica aquilo ali, até hoje, por causa desse fato medonho aí, já conseguiram colocar os antiderrapantes ali na ponte, ela já não é mais, você não passa por lá, você não consegue ver o rio ali cruzando, ainda bem, né? Porque senão você nem ia conseguir cruzar, nem ver o rio, porque você não ia conseguir, que se não fosse num dia assim, bem seco, né? Com sapatos específicos para atravessar a ponte. Desculpa, me alarguei. O Fábio vai falar uma questão? Ah, ele levantou. O Fábio. Os dois. Fabiano. Oi. Não, a questão da escola, que você falou um pouco ligado, você falou voltado para os migrantes, né? Uma coisa que você falou, né? Era uma comunidade voltada para os migrantes. Aí eu não sei se eu queria te ouvir mais, porque uma vez, de novo, nesse festival que eu trabalhei, sei lá, 20 anos atrás, trabalhei em várias edições. Eu vi um documentário que era costarricense sobre o trânsito entre, se chamava Desde el Barro ao Sul. A relação entre Costa Rica e Nicarágua, no sentido de que a Nicarágua sempre foi um país que teve muitas guerras civis, né, durante a sua constituição, no século XIX, e a Costa Rica foi um dos países, né, ficou, né, conhecido historicamente um dos países assim, mais tranquilos da América Central, né, conseguiu se consolidar muito rapidamente, e o quanto a Nicarágua ajudou isso, no sentido de que, assim, um dos personagens do filme falava isso, um dos principais produtos de exportação da Nicarágua é a mão de obra nicaragüense. Assim, muitos imigrantes, né, uma mão de obra baratas, né, desde o século XIX, imigrantes nicaragüenses vão para Costa Rica, e quanto, né, isso, né, quanto essa mão de obra ajudou a construir a Costa Rica, né, e claro, tem as questões de preconceito, né, eles são isso, né, eles sofrem preconceitos na Costa Rica, então não sei se lembrei por causa do que você falou do tema da migração, né, ponto da escola. Aí eu queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão da escola, né, da comunidade. Eu não cheguei a me aprofundar porque cada obra, né, que está colocada aqui levanta uma série de questões, né? As relações, por exemplo, essa escola, o programa, né, e a relação com essa comunidade de imigrantes, né? E o claro apelo formal, né, da escola, né? A gente olha ali pelas janelas, na lateral, o uso dos materiais. Não que você tenha, por regra, né, inclusive numa escola, tem que ser sóbrio, né? Não usar cores, não. Acho que não é isso. Mas tem uma performance arquitetônica que não está muito ligada a algo um pensamento com os pés no chão ali, que vai produzindo algo a partir de um diálogo mais estreito com aquela realidade e configurando uma arquitetura a partir daquilo. Essa arquitetura, ela, embora o programa tenha uma legitimidade, né, uma escola pública, tal, acho que a ideia colocada é criar, né, uma obra, né, com um apelo arquitetônico de superfícies, de materiais diferentes, mas para você ter uma inserção nessa circulação mundial das imagens arquitetônicas, né, de você acessar certos lugares, né? Então, você tem pelo menos ali algumas questões que eu fui levantando sobre a Costa Rica, do ponto de vista
da organização dos arquitetos na Costa Rica, bastante ligados à área tecnológica, à engenharia e tudo mais, esse apelo de uma modernidade tropical, uma espécie de tecnologia tropical, ele é muito mais forte do que o reconhecimento das necessidades locais. Eu acho que esse exemplo ele coloca muito bem isso, assim. Mais importa fazer diálogo com essa arquitetura padrão internacional de Bienal e tudo mais, do que uma apropriação das condicionantes locais. É muito claro pela imagem ali que está... Deixa eu até colocar essa imagem aqui, ó. Não é à toa que eu coloquei ela com esse mundo, né, de áreas agricultáveis em volta, para a gente ver que quando a gente vai pensar esse território, aquela arquitetura não tem nada a ver com aquele território, nada a ver, né? Então, é isso que a Romilda colocou, e logo, né, vem essa impressão de estranhamento, é justamente por isso. Então, eu fiquei pensando assim, como que eu vou dar conta, com poucos exemplos, de mobilizar questões centrais, né, que atravessam e de modos distintos esses países que a gente está se aproximando da América Central, né? Eu falei, são muitas facetas possíveis. Aí eu acho que até mobilizou muitas discussões. Essa, por exemplo, das reformas urbanas, eu fico devendo, porque até do ponto de vista sintomático, né? Porque eu procuro material sobre história da arquitetura, história da urbanização, e é muito escasso, né? É muito escasso. Por quê? Na capital da Nicarágua você tem um terremoto, e quando não tem um terremoto, você tem um embargo dos Estados Unidos a tudo, né? Então, todo investimento que poderia ser feito pós-revolução, né, foi minguado por conta desses embargos econômicos, né, desses sabotamentos econômicos. Então, a situação da Nicarágua ficou bem difícil em relação a qualquer investimento em infraestrutura, né? E aí é sintomático que a arquitetura apareça pontualmente, né? A arquitetura do ponto de vista de criação de identidade, né? Seja neocolonial, seja ali nos anos 20, ou seja depois na arquitetura moderna, ou na arquitetura contemporânea, isso é muito, muito, muito pontual. O Alex, você está falando aí, eu tô lembrando do seguinte: quando eu estive a primeira vez na Cidade do México, né, a primeira coisa que chama muita atenção da gente é ver o Templo Maior cedendo e a catedral afundando, né? Então, aí você até aparece a igreja aí, né? E aí, o que a gente vê no México, por exemplo, é um fluxo muito grande do turismo voltado para essas relíquias pré-hispânicas. Se não é o Caribe, com a sua questão das praias e tal, é um turismo pré-hispânico. E também pensando nesse contexto, o Peru, que é a sua área de estudo, né? Muito do turismo está ligada a essa arquitetura, a essa visita a esses templos, né, que são pré-hispânicos, né? Inclusive, eu fui num restaurante ali em Lima, que é um restaurante que aproveitou a arquitetura de um templo e seguiu essa arquitetura do que sobrou e fez o restaurante ali dentro. É um dos restaurantes mais visitados também por causa dessa arquitetura. Ou seja, que há uma tendência de parte da arquitetura para privilegiar
essa que é uma arquitetura pré-hispânica e, ao mesmo tempo, que rende muito para o que é essas visitas, né, turísticas, né? Você chegou a ver se há esse mesmo contexto na América Central? Chegou a ver alguma coisa, algo nesse sentido? Eu não me lembro o nome do restaurante que eu fui lá. De apropriação desses espaços pelo turismo? Então, não só pelo turismo, mas também por um interesse arquitetônico de preservar e continuar com uma arquitetura que converse com isso, em vez de apagar isso daí. O México está fazendo isso daí, o Peru também está fazendo isso, né? Em vez de fazer esse tipo de arquitetura como a gente viu aí na Costa Rica, né? Como essa arquitetura que está aí em Manágua da Catedral, entendeu? Porque o que a gente vê, por exemplo, o Chile, ele já tem uma expertise na sua arquitetura para abalucismo, e não necessariamente esse tipo de arquitetura. É uma arquitetura que tem um diálogo com uma tradição já arquitetônica chilena. Né? Então, assim, o que eu vejo é isso, né, que tanto o Peru como o México, eles estão, de uma certa forma, dialogando com essa arquitetura pré-hispânica. E você chegou a ver se há alguma via nesse sentido na América Central? Não encontrei. Tá. Pesquisei desde que a gente organizou, né, as apresentações, há uns 2 meses, eu venho vasculhando arquitetura na Costa Rica e na Nicarágua. Eu não sei o caso do Panamá, eu não consegui chegar a essa investigação no Panamá, mas o grande exemplo nicaragüense é o Teatro Rubem Darío. Rubem Darío, tá. Só Que que coisa, né? e assim, quando a gente olha, depois eu posso abrir o link aqui para a gente mostrar o Rubem Darío, quando a gente olha para ele perto, né? Até, acho que eu vou mostrar esse espaço aqui. Só fechar aqui para mostrar para vocês. Rapidinho. Não sei se ainda a gente tem tempo, mas eu acho que vale a pena mostrar esse espaço. Rapidinho aqui. Acho que vocês estão vendo aí, né? Sim. Bom, esse é um site bem famoso de arquitetura, né? Ele mostra uma série de obras, né? E tem uma seção que é Galeria de Clássicos. E aí já está intitulado que esse teatro aqui é um clássico. Essa imagem é pré-terremoto de 72. Tá. De um alemão que sobrevoava Manágua e fez várias fotos aéreas de Manágua. E aí eu vou mostrar para vocês as imagens, aqui a gente já está na imagem. Olha como que é esse teatro. Aí você fala assim, mas qual que é é uma caixa, uma caixa assim destituída de... O cofre do Tio Patinhas, né? É o cofre do Tio Patinhas. E esse é o grande ícone da arquitetura moderna nicaragüense. E aí eu vou mostrar. Agora, tudo bem, externamente ele é muito problemático, né? Tanto porque você tem um empobrecimento até da própria arquitetura moderna, né? Porque você fala assim,
lembra, sei lá, uma casa de condomínio contemporânea, assim, né, que hoje a gente vê por aí, né? Uma laje, uma caixa fechada, Alex, embora... desculpa, eu vou fazer um parênteses. Eu costumo dizer, essa casa foi feita por engenheiro e não por arquiteto. Ah, é. Mas esse teatro tem um aspecto estranhíssimo, assim. E hoje, esses vidros aqui não tem uma imagem hoje para mostrar. Eles trocaram esses vidros e colocaram todos os vidros espelhados, né? A frente do edifício parece um Ray-Ban, assim, um negócio estranhíssimo. E aí, internamente, ele tem algumas questões interessantes. Esse teatro, ele tem várias salas internas. Esse teatro, ele propõe algo interessante, né? Saindo um pouco dos padrões do teatro de palco italiano, embora esse modelo mais convencional tenha sido pensado para dentro dele. Estou voltando aqui à apresentação para a gente ver como que ele é. Facilmente aqui a gente olha para esse tipo de arquitetura e vê que tipo de espacialidade o Teran está mobilizando. Se a gente pegar uma planta de um templo grego, a gente rapidamente vai... o Fábio vai precisar sair. Rapidamente a gente associa a essa arquitetura grega da época de Péricles, né? Só que uma arquitetura que perdeu as qualidades, inclusive, daquela arquitetura grega clássica. Então, faz um edifício, uma caixa, você tem a ideia aqui no fundo que abre para o lago, né? Um vidro que abre para o lago, acho que dá para a gente ver em alguma outra imagem, mas não deixa de ser uma arquitetura totalmente hermética, né? Tem esse trabalho interno muito interessante, mas do ponto de vista externo não tem nada a contribuir, assim. E deixa eu ver se eu... E essa é a parte interna, né? Uma outra parte do teatro, a parte principal, que tem essa plateia. Perto dos outros teatros criados na América Latina ao mesmo tempo, nesse momento, esse fica muito a desejar, porque você tem, né, por exemplo, em Caracas, você tem, acho que um auditório da universidade, agora não fugiu o nome, que tem painéis do Calder, né? São painéis acústicos, inclusive me fugiu o nome agora. Acho que é do Villanueva, o arquiteto, não lembro. Tem essa dimensão muito mais de síntese das artes, né? De mobilizar, né, os muralistas, né? Os escultores, todos para configurar uma arquitetura integrada com aquela dinâmica mais ampla da produção artística nacional. E aqui você vê claramente, facilmente a gente identifica com um banco, e não é à toa. Não é à toa. Ele está trabalhando com o Minoru Yamasaki, que naquele momento está prestes a projetar as Torres Gêmeas. Então, assim, o teatro é de final dos anos 70 e as Torres Gêmeas são do início dos anos 70. Então, ele convive com aquele discurso pragmático da arquitetura, né? Embora alguns elementos interessantes apareçam ali internamente, mas, grosso modo, você tem uma espécie de esterilização de alguns aspectos da arquitetura, assim, aspectos importantes da arquitetura. Então, é curioso, né, que, embora a gente reconheça que essa produção está muito aquém
de representar um ícone nacional, esse é o grande ícone nacional. E eu não sei se tem outros, né? Essa que é a grande questão. O terremoto destruiu muita coisa, e quem veio contribuir para trazer um elemento para essa representação foi o Ricardo Legorreta, que é mexicano, né? Então, muito deixa eu fechar aqui e voltar para o Legorreta, só para a gente... E aí eu acho que a gente já se estendeu até bastante, né? Não sei se vocês ainda estão com paciência de ver, mas deixa eu fechar aqui. Tem que parar aqui e voltar. Mas só para a gente fechar, então, com essa última grande catedral que está aparecendo agora, né? Essa última grande catedral na América Latina, né? As catedrais metropolitanas. E a do Legorreta é esse projeto que dialoga com uma arquitetura muito mais mexicana, pré-hispânica, do que alguma arquitetura na Nicarágua. Então, tem uma dimensão muito mais ampla aí de relações com o México do que tentar olhar ali para algum remanescente na Nicarágua, até por conta dessa questão do terremoto. Então, o Legorreta, sem a gente entrar aqui em muitas discussões específicas aí da arquitetura, ele trabalha, se a gente pegar essa planta, por exemplo, e colocar ao lado de uma planta de uma catedral, né, uma igreja colonial, a gente vai ver muitas referências aí, muitas afinidades entre essa planta dos anos 90 e uma planta de uma igreja tipicamente do período colonial, né? E muito presente na paisagem da América Central. Então, ele faz um trabalho interessante, né? Que é trazer essas referências de uma arquitetura colonial, que já é um legado de apropriação e do patrimônio, inclusive nicaragüense, mas, ao mesmo tempo, trabalha com um referencial que se a gente olhar aqui, voltar aqui, ele é um tanto árabe, né? Da arquitetura produzida, por exemplo, nos anos 60, pelo Hassan Fatih, que era um arquiteto egípcio que trabalhava com essas abóbadas feitas, só que no caso lá do Hassan Fatih, em tijolo, em adobe, e aqui feitas em concreto. E a forma geral, se a gente parar para ver, ela lembra essa forma piramidal dos templos astecas, né? Então, tem uma dimensão que mistura várias camadas, né? Então, mistura um pouco de uma arquitetura pré-colombiana, aí tem uma planta de uma arquitetura colonial, tem um material moderno e dialoga com todas essas camadas e temporalidades, uma identidade muito forte, né, de relação com essas civilizações pré-hispânicas, que aí mistura borra um pouco essas fronteiras, né, entre essas memórias do que é o passado na Nicarágua ou nessa América Central, né? Que traz aí referências, por exemplo, de remanescentes arqueológicos que estão, por exemplo, na Guatemala, né? Então, para fechar, eu acho que
o Legorreta coloca uma discussão sobre identidade, temporalidades e memória, até porque está colocada a questão do terremoto, que eu acho que o Teran, por exemplo, não colocou. Embora ele esteja ali nos anos 60, ainda antes do terremoto, já tinha tido um terremoto antes, né? Já tinha tido um terremoto nos anos 30. Tinha todo um patrimônio neocolonial, né? E a escolha dele vai num outro sentido que diz muito mais respeito às relações das elites nicaragüenses com os Estados Unidos do que uma leitura daquele território, né? Que eu acho que o Legorreta acaba conseguindo fazer essa discussão, embora a gente se assuste um pouco com essa forma, né? Fala que estranho essas abóboras, né? Afinal, que coisa meio louca. Alex, eu estou olhando, eu falei, isso daqui é muito carnavalesco. Muito carnavalesco. Muito carnavalesco. Aí eu estou lembrando do Matias, né, da apresentação dele. Isso daqui é salsa pura, não é, Matias? É salsa pura. É uma boa... É uma mistura de tudo. Quando você estava falando dos arcos, das mesquitas, eu estou lembrando aqui da mesquita de Córdoba, né? Eu estou vendo essas formas aí das pirâmides que você está falando e do marco colonial ali de toda a amplitude interna e a alocação ali interna, né? Eu disse, gente, mas que é isso? Que isso? E a salsa que o Matias está falando é o carnavalesco que a gente está aqui, né? Sim. E eu, assim, material que não conversa com isso, esse material não conversa, porque as pirâmides são cheias de anotações, são cheias de marcos, que é essa conversa aí da arte, né? E onde está a arte presente aí, de toda essa população, dessa riqueza artística que nós temos aí? Gente do céu, que elefante branco interessante esse, né? Unicórnio azul. Elefante branco interessante. Né? Acho que essa é a melhor definição. Ele é unicórnio azul. Aí você me perdeu. Mas eu acho que isso resume um pouco a situação da arquitetura nessa região. É um pouco isso. Tem uma crise de identidade. Primeiro que você tem que chamar um arquiteto mexicano. Começa por aí. Para fazer a grande catedral metropolitana. E aí tem um acréscimo aí que nos anos 90 você tem o pós-moderno. E o pós-moderno é essa discussão de trazer referenciais, né, e tem uma dimensão pastiche, né, embora seja em concreto aparente, né, que você fala, nossa, tem um encantamento, porém um estranhamento, porque você fala assim, nossa, abstraindo, você fala, não, tem uma questão ali interessante. Internamente, ela é muito mais interessante do que externamente. Internamente, ela tem acho que aquela confusão do lado de fora parece se apaziguar um pouco dentro, né? Você tem uma clareza das coisas, né? Um pouco melhor, e quer dizer, clareza não, mas você tem um jogo de claro e escuro muito mais interessante do que aquela coisa meio parece um brinquedo, um grande brinquedo, né? Que é um pouco do apelo da arquitetura pós-moderna, né? De brincar, de brincar com signos da arquitetura, então você põe uma pilastra grega com vigas metálicas, e essa perda de referencial tem muito a ver com aquele momento do capitalismo no processo de globalização. Então, é essa explosão de signos e de circulação que... e aí a gente vê essa dificuldade... Eu tô trazendo aqui, talvez eu não tenha conseguido achar
outros exemplos, mas dentro da pesquisa aí que foi feita, são os exemplos mais icônicos, né, do que está sendo, do que foi produzido, né? E ali na Costa Rica, uma das últimas produções do que a gente pode entender de interesse público, né? Você tem uma série de casas de revista que aí não faz sentido a gente entrar aqui, porque elas não têm circulação e impacto no tecido urbano, não tem, né? A gente está longe disso. Essas casas são feitas em áreas remotas, né? Elas circulam muito mais dentro do universo da arquitetura do que... E nem impacto no imaginário coletivo, né? Porque isso daí tem um impacto no imaginário coletivo, né? Sim. E grande impacto, né, no imaginário coletivo e também turístico, de tudo que está lá como representação aí, né? E eu fico imaginando o bispo louco que aprovou isso. Olha, eu acho a imagem mais engraçada que tem é essa da Santa na frente. Aqui, ó, eu gosto dessa imagem, acho divertidíssimo. É divertidíssimo. Outra que você mostrou aí, tem gente que caminha aí do lado da Virgem. Aqui em Gente, cima, ó. olha isso daí, ó. Essa olha é a aí, imagem fazendo mais... selfie com a Virgem aí. Gente do céu. É uma ocupação, mas assim, eu acho ela mais divertida do que a do Teran, lá, o teatro do Rubem Dario. Eu achei mais... Aquele lá, não. Aquele lá que é a caixa de tio Patinhas. Ninguém acessa aquilo lá, não, do lado de fora, né? Esse é mais convidativo. Muito, claro. Essa arquitetura, ela convida, né, você a interagir com ela, né? Porque ela é tudo, assim, ela é uma amálgama de referências que não tem conversa. Ele colocou ali para conversar, mas é assim, né? Parece que é uma conversa assim, de louco, né? Bom, era muito isso. bom, Termina com Alex. essa imagem maluca aí. Alex, muitíssimo obrigada mesmo. Adorei. Serviu de muito aqui para muitas reflexões, tudo. Né? Valeu muito. A gente ficaria aqui conversando muito aí sobre várias outras questões que englobam essa dinâmica, né, que a arquitetura tem na convivência humana e principalmente nesse espaço, que é um espaço da América Central de grandes conflitos, né? Então é isso, gente. Obrigado. Muito obrigada. Eu não sei se alguém queria complementar com alguma coisa aí. Eu vou até bater palma. Palmas aqui. Obrigada. Muito bem. Então, é isso aí, gente. Gente, então, o próximo será o Fabian, estamos todos aqui, porque estamos tendo grandes apresentações, estamos aprendendo muito, e o próximo será o Fabian, né, falando sobre cinema. Certo, Fabian? 15 dias. No dia 22, né? Isso. Também, tem muita coisa. A gente sofre porque não tem muita coisa da América Central. Mas muito bem, olha aí. Aprendendo. Vou mandar imagens no WhatsApp para animar as conversas lá. Eu vou mandar essas imagens. Isso aí, porque a gente começa o papo aqui, termina, mas não acaba, né? Mas não acaba. Isso aí, a gente continua lá. Tá certo. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa semana. Tchau. Bom fim de semana. Tchau.